Fala galera, bem-vindo a mais um Jogos do Radar, nosso vídeo de criação de cenários, né, que a gente vai encontrar no dia a dia, nos jogos, para a gente poder trabalhar. Meu nome é Marcelo e peço quem vem aqui no canal, quem vem ver os vídeos, quem vem pegar alguma dica, alguma informação, quem ainda não se inscreveu, se inscreve aí, ajuda bastante a gente, né, divulgar nosso canal no YouTube. Quem puder compartilhar com os amigos, quem ainda não conhece o nosso trabalho. E quem puder comentar, a gente esqueceu de passar alguma informação aqui, se vocês têm uma coisa para acrescentar, ajuda a gente bastante. Estou gravando o vídeo na segunda-feira à noite, acabou agora os jogos da Série B. Teve a vitória do Operário, primeira derrota da Chapecoense fora de casa. Vitória do Operário 2-1, mas tomou um sufoco, né? A Chape com um jogador a menos estava dando grande trabalho para o Operário. E teve a boa vitória do Sampaio Corrêa, que confirma mais uma vez a boa campanha dentro de casa contra o CSA, tá bom? Vamos comentar os jogos dessa terça-feira. Vamos começar pela Libertadores. A gente tem Libertadores, Sul-Americana e Série B do Campeonato Brasileiro. Libertadores, a gente tem 3 jogos, às 19h15, Emelec e Atlético Mineiro. O Emelec aqui em casa é uma boa equipe, né, do Equador, só que eu vi os jogos do Emelec no grupo do Palmeiras e achei bem fraco. Eu lembro no jogo do Emelec, se eu não me engano, foi Emelec e Oriente Petroleiro. Oriente Petroleiro, não. Emelec Petroleiro, acho que se eu não me engano, Independente Petroleiro, né, que era do grupo. Não tá aqui não. Deixa eu ver se consegue pegar por casa. Não vai abrir aqui. Ah não, foi um 7-0. Então o jogo foi fora de casa. Foi na casa do Petroleiro. O jogo, se eu não me engano, foi 2-2, cara. Posso estar viajando, mas eu acho que foi isso. Eu vi um Emelec muito fraco no time e só passou no grupo do Palmeiras porque o grupo era muito fraco. O grupo era com o Petroleiro, que por uma aberração da natureza foi campeão na Bolívia numa última rodada bizonha, né, que era o The Strongest lutando pelo título. Era o Petroleiro e mais um, com uma virada no último lance da partida, se não me engano, o Petroleiro foi campeão. E o grupo era Emelec, Palmeiras e Táchira, se eu não me engano. Pode ser o Táchira, né? Da Venezuela também. Era um grupo bem fraco, né? O Emelec, que tem alguma tradição assim na Libertadores, né? O Emelec eliminando o Flamengo, jogando contra o Flamengo, dando trabalho, né, em 2019, no título do Flamengo na Libertadores. Quase eliminou o Flamengo, foi perder nos pênaltis. Pega um Atlético Mineiro que vem com o time descansado, né? O Turco Mohamed poupou grande parte do elenco contra o Fortaleza e venceu, né? Uma bela vitória. Eu coloco aqui o Atlético Mineiro com um leve favoritismo, então eu vou respeitar um pouquinho 2 fatores. Primeiro, que eu bato na tecla sempre, primeiro jogo, né? Tende o primeiro jogo a ser um pouco mais truncado. Como o Atlético Mineiro tem costume de segurar um pouco a pressão e decidir em casa, pode ser que o jogo seja um pouco mais amarrado do que o previsto. Mas o Emelec tem que tentar fazer em casa um resultado. Então, esse tem que tentar fazer o resultado pode ser que dê espaço para o contra-ataque do Atlético Mineiro, tá bom? Aqui não tem nenhuma informação do Emelec, mas aqui é do Galo, informações boas, né? Não perdeu nas últimas 5 partidas e marcou nas últimas 8 partidas, tá bom? Eu venho a princípio aqui para trabalhar um Leo Emelec. Eu acho que tem fundamento, tá? Eu acho que pode ser que no começo do jogo, eu não vou fazer isso, mas pode ser que no começo do jogo, uma pressão inicial do Emelec, essa cotação do Atlético Mineiro corrija, tá? Alto, pode ser que o mercado se assuste, dando um favoritismo ao Atlético Mineiro. Mas, cara, eu lembro muito bem de um Emelec Palmeiras, onde o Palmeiras goleou com uma facilidade extrema. Se o jogo não foi 4, o jogo foi 3-1, mas foi uma facilidade extrema do Palmeiras. Então, não sei se o Emelec tem tanta força assim para bater o Palmeiras, tá? Então vou ficar de olho. E vou ficar de olho também no mercado de gols, né? Vai que esse jogo seja mais aberto ao longo do final da partida. Um Atlético Mineiro, por exemplo, ganhando o jogo, o Emelec indo para cima, dando muito espaço para o contra-ataque do Galo. Ou, se o Emelec abrir o placar, estiver na frente, o Galo numa pressão ali, o Emelec se defendendo, o Galo consiga
diminuir a vantagem, né? Consiga sair mais um golzinho, tá bom? 9h30, Corinthians e Boca. Acho que vai ser um jogo feio, acho que vai ser um jogo chato, igual foi o 2x0 em São Paulo e o 1x1, né? E 1x1 na Argentina. O 2x0 aqui foi porque, cara, o Boca não estava num bom momento. O momento que o Boca está agora é melhor, né, do que foi essa derrota para o Corinthians 2x0, esse jogo bem chato, 1x1. Mas acho que o Boca vem bem fechado, acho que o Boca vai ter dificuldade de atacar, dificuldade de criar algum cenário contra o Corinthians. E é uma odd boa para trabalhar também esse lei ao Boca, tá? Mais uma vez, toda vez que eu bato na tecla, quem tem Betfair, vou ficar de olho nessa correção de preço. Não preciso estar do começo até o final da partida contra o Boca, mas eu posso pegar um começo bom do Corinthians e essa odd do Boca que não vai ficar passando no meio campo, como foi o primeiro jogo contra o Corinthians e São Paulo. Mesmo perdendo o jogo, tinha muita dificuldade em criar jogadas e essa odd do Boca disparou. Então eu quero estar nesse momento para pegar essa correção. Mercado de gols eu acho bem complicado. Acho que não dá para pegar uma longa exposição, porque o Corinthians 1x0 vai ficar fechado, não vai se expor tanto. O Boca perder de 1x0 em São Paulo, decidindo em casa, não é um mau resultado, com a pressão da torcida. Obviamente seria muito pior levar um 2x0 para tentar decidir em casa, né, como foi esse 2x0. Então, acho o mercado de gols meio complicado, tá bom? Atlético Paranaense e Libertad. Lembrando, Corinthians e Boca eram no mesmo grupo, né? O 2x0 e 1x1 foi no mesmo grupo. Mesma coisa, Atlético Paranaense e Libertad. Também foi no mesmo grupo. Era Libertad, Atlético, The Strongest e Caracas. Não foi isso? Acho que foi isso. Será que tem aqui o grupo? Pra ver? Mas acho que foi isso sim. Foi. Aqui ó, Palmeiras, Emelec, Tátira e Petroleiro. Foi isso. Libertad, Atlético Paranaense, The Strongest e Caracas. Isso aí. O Atlético Mineiro venceu o jogo em casa do Libertad 2x0 e perdeu fora 1x0. Atlético vem bem, né? Tanto no Campeonato Brasileiro, faz uma boa campanha com o Filipão. O Filipão melhorou o time do Atlético Paranaense, tá? Eu fui bem crítico quando o Filipão foi anunciado como técnico do Atlético Paranaense, mas melhorou o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense também venceu o Bahia 2x1 pela Copa do Brasil, tem uma boa vantagem em casa e tem tudo para passar pelo Libertad, né? Não é o bicho de 7 cabeças pegar um Libertad numas oitavas de final de Libertadores, onde você poderia ter pego times muito mais importantes, né, muito maiores, como Boca, por exemplo, mesmo numa fase não tão boa, poderia pegar um Boca, poderia pegar um River, e pega um Libertad onde você já conseguiu, né, vencer em casa 2x0 e só perdeu de 1x0 fora, então você se classificaria. Então aqui eu vou ficar de olho nesse back aqui do Atlético Paranaense, tá bom? Dá para ficar também de olho no mercado de gols, porque o Atlético Paranaense só levar 1x0 para o Paraguai não é um excelente resultado assim. Pode ser que o Atlético Paranaense queira ampliar essa vantagem tendo espaço, tá bom? Sul-Americana, Nacional e Santa Fé. O Nacional veio da Libertadores, né? Era do grupo do Bragantino, se eu não me engano, né? Bragantino, Vélez, acho que era aí, Bragantino, Vélez, Nacional e mais um, que era mais um. Aqui tem a Sul-Americana. Vamos tentar pegar a cola aqui da Libertadores. Bragantino, Vélez, Nacional e Estudiantes. Estudiantes, Vélez, Nacional e Bragantino. Nacional passou no último jogo, se eu não me engano, que venceu o Bragantino de 3x0, tirou o Bragantino até da Sul-Americana. E o Santa Fé veio do grupo do Fluminense, né, da Sul-Americana. Se classificou naquele 4x0, não foi? Contra o Júnior Barranquilla? Deixa eu ver se tem. Aqui, ó, foi isso aqui, ó. Santa Fé e Júnior Barranquilla foi um 4x0 fora, se classificou em primeiro, né? Só passava o primeiro. Vamos ver. Ó, Santa Fé, ó, passou em primeiro, tirou o Júnior até para terceiro, né? Jogo bem complicado, né? Bem complicado, dá para entender esse favoritismo nacional. O time nacional tem muito mais camisa, né, que o União Santa Fé. Só que um Santa Fé vindo de 4x0 contra o Júnior Barranquilla dá um susto, né? Opa, time fora de casa não é tão de bobeira assim não.
Vou ver esse jogo aqui muito para usar o Lei, a pior equipe em campo, tá? Vamos ver o que acontece nesse jogo. Acredito que o Santa Fé possa vir fechado, mas o Nacional também em casa não fez uma campanha maravilhosa na Libertadores, senão teria se classificado para as oitavas de final. Pode ter alguma movimentação de mercado aqui muito absurda, tá? Difícil cravar algum favoritismo aqui, difícil cravar até qual o movimento melhor durante o jogo. Então, como a gente tem jogo muito parelho, eu tento sempre buscar um Lei a pior equipe, pegar essa correção de preço de uma equipe ou de outra, tá bom? E o 9,5, último jogo da Sul-Americana, Colo-Colo e Inter. Colo-Colo que ficou em terceiro, né, no grupo do Fortaleza. River, Fortaleza, Colo-Colo e Aliança Lima do Peru. Colo-Colo pega o Inter, que passou em primeiro num grupo fraquíssimo, né? Era 9 de outubro, Guairenha. Vamos pegar a cola? Memória é boa, mas não é tonto, né? Jogo pra caramba. Ó, 9 de outubro, Guairenha, Independente Medellín. Passou andando, né? Teve perigo ali, mas passou andando. Eu não venho para trabalhar esse back Colo-Colo, mas essa cotação de 2,10 é bem interessante. Colo-Colo em casa, a torcida é chata. O Inter não vai para cima. O Inter vai tentar se fechar pelo menos no começo do jogo. Eu venho aqui para tentar trabalhar essa correção de preço do Internacional. Obviamente vou deixar um lei aqui para o Inter, né? E ficaria bem feliz se esse lei ao Inter entrasse com uma certa facilidade. Mas acho que a saúde do Inter aqui, 3,40, pode correr bastante. Tá bom? Matamos Sul-Americana, matamos Libertadores. Série B, Campeonato Brasileiro, 5 jogos, né? O que a gente tem de importante? Brusque e Bahia. Bahia que mudou de técnico, né? Guto Ferreira, cara. Coisas que acontecem no futebol brasileiro. O Bahia perdeu o jogo pro Novo Horizontino em casa de 1-0. Tá em terceiro o Bahia. Demitiu o Guto Ferreira. O Sport empatou. Deixa eu pegar aqui a cola logo do Sport. O Sport empatou em 0-0. Não foi o último jogo do Sport 0-0? 0-0 com o Brusque. Demitiu o técnico. O Sport em quinto. Inacreditável. Coisas só do futebol brasileiro. O Anderson Moreira assumiu o Bahia, né? Faz uma boa campanha o Bahia, para estar em terceiro, tá brigando no G4. Dentro de casa o Brusque não é um bom mandante, né? 6 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Menos gols aqui, né? Menos de 1 gol por jogo, tomou meio gol por jogo. E o Bahia fora de casa é até um bom visitante, né? 6 jogos tem 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Mas também média de gols aqui muito baixa, né? Vem aqui para trabalhar um lei esse Brusque aqui, vamos ver se vai ter algum padrão. Aqui os dois tem under menos 3,5 nas últimas 10 partidas. Bahia concedeu gol nas últimas 8. Ambas marcam não nas últimas 4. Jogo bem mais ou menos, né? Com 7,15 Sul-Americana, com o jogo do Atlético 7,15. Jogo do Grêmio às 19 contra o Londrina. Esse Brusque Bahia, confesso que vai ser complicado. Mas vamos lá, vamos ver se tem alguma coisa interessante no jogo, né? Grêmio 1,45. Última vez que o Grêmio teve uma cotação tão baixa assim foi contra a Chapecoense em casa e não venceu, hein? O Grêmio em casa é um bom mandante, né? Ou não? 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Não, é um bom mandante, né, cara? Porque tem poucos jogos aqui, né? Ó, o Bahia tem 18 pontos. Se o Grêmio vencer as duas, né? Se for aos mesmos 8, teria 19. Seria o líder praticamente de como mandante. Fora de casa, o Londrina tem 1 vitória e 4 derrotas. Fez 2 gols, tomou 8. Dá pra entender um pouco essa cotação do Grêmio de 1,45. Mas, cara, trabalhar 1,45 tem que ser um massacre absurdo. Eu não vejo o time do Grêmio, o time do Roger, sendo esse time de massacre absurdo, tá? Eu vou deixar aqui o back montado só para vocês entenderem que eu acho que o Grêmio vai vencer o jogo, mas trabalhar essa cotação aqui eu acho bem arriscado. E trabalhar o mercado de gols também com o Roger, que já está dizendo, né? Under 3,5 nas últimas 10 partidas. Não dá. 9,5, Guarani e Ituano. O Guarani precisa desesperadamente vencer, né? O Guarani está na zona do rebaixamento, o Ituano também perigando ali. Guarani e Ponte Preta, né? O derby de Campinas. Dentro de casa, o Guarani tem 1 vitória em 7 jogos.
fez 2 gols dentro de casa, que dificuldade, né? E fora de casa, o Ituano tem 1 vitória, 4 derrotas, fez 1 gol e tomou um pouco mais de 1 gol por partida. 2,20 a cotação do Guarani. Por que esse favoritismo? Não dá para entender, né? Vou tentar pegar aqui um Leia, pior equipe em campo também, não tem muito o que falar esse jogo. Cheira a merda esse jogo, né? O jogo de under com 2 equipes fracas, 9,5 com Atlético Paranaense, Corinthians e Boca. Vamos ver. Um Cruzeiro. Cruzeiro dentro de casa é o melhor mandante da competição, né? 6 jogos, 6 vitórias. Fora de casa, o Sport em 7 jogos tem 1 vitória, 4 empates e 2 derrotas. Também, ó, retrospecto do Sport fora de casa é de se fechar bastante. E o Cruzeiro não tomou gol ainda. Muito mais, olha isso. Se parar para pensar, para analisar o jogo, eu acho muito mais um favoritismo do Cruzeiro contra o Sport do que o do Grêmio contra o Londrina. E eu quase o dobro a cotação, né? Não dá muito para entender, porque eu venho para trabalhar esse bet Cruzeiro. E o último jogo do dia, Vila Nova e Ponte Preta, um jogo também fraco, né? Os dois na zona de rebaixamento. O Vila Nova em casa em 7 jogos tem 1 vitória e 1 derrota, 5 empates, 3 gols feitos e 3 tomados. E a Ponte fora, 1 vitória, 1 empate, 5 derrotas, fez 4 e tomou 10. Cotação de favoritinho para o Vila, não sei porquê. A Ponte é melhor que o Vila, né, na classificação ainda. O Vila não vence há 9 partidas, a Ponte não vence há 8 partidas. O Vila não marcou gol nas últimas 4 partidas. Under das últimas 10, under 3,5 das últimas 10 partidas. Bem feia a situação, né? Vem para tentar pegar um lei ao Vila, essa correção do Vila de 2,20. O mercado pode se assustar, tá bom? Interessante, vendo assim, cara, Libertadores, ficar de olho nesse Atlético Mineiro. Acho que vale a pena um lei Emelec, vale a pena um lei Boca. Um back Atlético Paranaense tem valor, tá? Nacional e Santa Fé, acho jogo bem complicado. Vale muito esse lei ao Inter. E na Série B, ficar de olho num possível back Grêmio, se der padrão, e um back Cruzeiro. O resto é ver realmente o ao vivo o que vai acontecer. Beleza? Fechamos a terça, bastante jogo, né? Quantos jogos são? 3, 5, 10. 10 jogos na terça-feira, tá de boa, dá pra gente fazer um dinheirinho. Beleza? Valeu!